A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer não apenas por sua audiência, mas por suas orações. Obrigado também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. A você que tem enviado a sua dúvida, sua pergunta, sua crítica, sua opinião, sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. E quando você enviar uma mensagem ou uma pergunta, por favor, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, de responder a sua pergunta e enviar uma saudação para você, para a sua família e para a sua igreja. E hoje nós estamos concluindo mais uma temporada, não é? Durante meses estivemos estudando aqui sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esses 4 profetas e 5 livros, né? Onde nós extraímos algumas profecias do livro de Isaías, de Jeremias, das Lamentações de Jeremias, de Ezequiel e também de Daniel. E na medida do possível nós explicamos a profecia, levando em conta o contexto histórico, religioso, político, levando em conta seus destinatários originais e, na medida do possível, nós também fizemos uma aplicação da mensagem desses profetas. Lembramos também que lá no YouTube você pode encontrar essas 2 temporadas, a atualidade da mensagem dos profetas menores e a atualidade da mensagem dos profetas maiores, e você vai chegar à conclusão que, embora esses profetas tenham sido usados por Deus para falar para um público-alvo específico, quer seja a nação de Israel, quer seja de forma mais direta, Reino do Norte, Reino do Sul, ou mesmo para os edomitas ou os ninivitas, mas perceba que essa mensagem, ela foi preservada, ela foi inclusa no cânon sagrado, ela foi traduzida e chegou em nossas mãos, porque Deus desejava falar não apenas àquela geração, mas também com as gerações futuras. E o último desses profetas maiores que nós estamos estudando é o profeta Daniel, e essa imagem aí que aparece, claro, é uma imagem meramente ilustrativa, quando Daniel já está no fim dos seus dias escrevendo o seu livro, e nós estudamos 5 capítulos desse livro. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 1, a preparação de Daniel na Babilônia, no capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor, que foi o sonho daquela grande estátua. Estudamos também sobre a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente, aqueles 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha de fogo. Estudamos também o segundo sonho do rei Nabucodonosor, daquela grande estátua. E no último programa nós estudamos sobre o fim do reinado de Belsazar e a queda de Babilônia. E hoje, concluindo o estudo do livro de Daniel, claro que o livro de Daniel tem 12 capítulos, mas nós vamos parar no capítulo 6, porque estamos estudando um tema específico, né? A atualidade da mensagem do profeta. Então nós nos detemos mais nessa parte histórica do que profética. Porém, nós temos uma temporada que está disponível lá no YouTube, que nós gravamos uma série de programas do livro de Daniel, versículo por versículo, inclusive com gráficos, mapas, ilustrações, que vai facilitar a sua compreensão. Se você quer maiores informações sobre o livro de Daniel, vai lá no YouTube, no playlist, e procura essa sequência de programas sobre o livro de Daniel, versículo por versículo. Hoje nós estudaremos a última história do livro, que está no capítulo de número 6, que é uma das histórias mais belas e mais conhecidas da Bíblia, conhecida até das nossas crianças, Daniel na cova dos leões. Vamos ler a introdução? Nós dizemos assim, que o capítulo 6 do profeta Daniel narra uma das mais belas histórias da Bíblia, que pode ser intitulada Daniel na cova dos leões. Este fato aconteceu quando o rei Dario constituiu 120 governadores no seu reino, e sobre eles 3 presidentes,
onde Daniel era um deles. O rei desejava colocar Daniel acima de todos eles. E por inveja, esses líderes procuraram uma ocasião para denunciar Daniel diante do rei. E como não encontraram, fizeram com que o rei assinasse um decreto para que ninguém fizesse petição a outro Deus ou a outra pessoa, senão ao rei Dario. E quando eles viram Daniel orando ao Deus de Israel, denunciaram-no. O rei não queria lançar Daniel na cova dos leões, uma vez que o motivo da denúncia era inveja. Mas, como a lei dos medos e dos persas era irrevogável, o rei não teve outra escolha. Então mandou lançar Daniel na cova dos leões e foi colocada uma pedra na boca da cova e selaram a pedra com o anel do rei e dos seus grandes para que não mudassem a sentença. Mas Deus enviou o seu anjo para livrar Daniel e no dia seguinte o rei foi ter com Daniel e o encontrou vivo, como nós veremos a seguir. Então essa história, ela é muito conhecida e, claro, o tema principal dessa história é o grande livramento que Deus deu a Daniel, mas nós queremos, já que nós estamos falando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, nesse caso de Daniel, nós queremos não só falar sobre este grande livramento, que sem dúvida é o principal tema do capítulo, mas também extrair muitas lições aqui desse capítulo. Nós vamos extrair lições, por exemplo, como a vida íntegra, a integridade de Daniel. Seus amigos vasculharam sua vida, procuraram uma falha, um defeito, para denunciar e não encontraram. Outra grande lição que nós podemos extrair desse capítulo é a vida de oração de Daniel. Daniel, mesmo sabendo que havia um decreto, uma sentença, se alguém fizesse petição a outro Deus ou a outro homem, se não ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões. E mesmo assim, Daniel não deixou de orar. E nós vamos concluir esse programa lendo os últimos versículos, explicando a declaração do próprio rei Dario, falando acerca da grandeza do Deus de Daniel. Não será possível nós comentarmos todos os versículos. Se você percebeu, o capítulo 6 possui 28 versículos. Mas nós vamos selecionar alguns, nós vamos comentar os versículos 1 a 10. E depois vamos do 18 ao versículo de número 28, mas eu quero lhe recomendar que você esteja com a sua Bíblia aberta e que depois você leia toda a história, porque é uma história belíssima, uma das histórias mais belas da Bíblia. Vejamos o que diz Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Dario decidiu constituir 120 sátrapas, que eram uma espécie de governadores ou administradores, para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles, colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Antes de eu explicar esse versículo 1 e 2, eu gostaria de lembrar o que vimos no capítulo de número 5, quando o rei Belsazar foi morto e os medos e os persas assumiram o governo sobre a Babilônia, e agora a Babilônia estava dominada pelos medos e os persas, e Dario estava reinando. Observe, capítulo de número 5, versículos 30 e 31, diz assim: Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. E olha que coisa interessante, a Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu em pé. Observe que Daniel ocupou posições privilegiadas durante o reinado de Nabucodonosor, durante o reinado de Belsazar, que na verdade era corregente com Nabonido, e vai continuar ocupando uma posição de destaque aqui no reinado de Dario. Então Dario escolhe ali uma espécie de sátrapas, ou governadores, ou administradores, sobre eles 3 presidentes. Daniel era um desses 3, e o rei queria colocá-lo acima de todos eles. Ou seja, ele estava ocupando uma função importantíssima agora no Império Medo-Persa.
e isso causou inveja. Esse é o momento oportuno para nós falarmos sobre o perigo da inveja. A inveja é uma das obras infrutuosas da carne, né? Se você ler Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz que as obras da carne são ira, peleja, dissensões, glutonarias, invejas, homicídios. Ele descreve uma série de obras infrutuosas da carne, e uma delas é a inveja. E às vezes a pessoa é invejosa quando vê alguém crescendo, alguém prosperando, fica triste. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de alegrar-se com quem se alegra e de chorar com quem chora. Tem pessoas que ficam tristes ao ver alguém prosperando. E a gente precisa entender que Deus era na vida de Daniel, que Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem reto, íntegro diante de Deus, era a bênção de Deus, a mão de Deus que estava sobre Daniel. Ele estava ocupando um cargo que humanamente não deveria ocupar, porque ele era estrangeiro, ele era um servo que veio lá de Jerusalém, mas Deus quis exaltar. Quem impede? É o que Deus fez na vida de José do Egito, que ocupou aquela posição de governador ou de primeiro-ministro lá do Egito, que acima dele só tinha Faraó. Mas quem era José? José era um estrangeiro, José era um ex-prisioneiro, não é assim? Mas estava ocupando. Então, é a bênção de Deus. Se Deus quer abençoar, se Deus quer exaltar, se Deus quer dar honra a alguém, ninguém pode impedir isso, é o trabalhar de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem um trabalhar na vida de cada um. E o que é que Deus quer de nós? Que nós venhamos, como disse o apóstolo Paulo, nos alegrar com quem se alegra. Então, se Deus abençoou, se alguém ocupou uma posição maior, mais importante, glória a Deus por isso, bendito seja o nome de Jesus. Mas, infelizmente, pelo fato de ocupar essa posição honrada e privilegiada, Daniel passou a ser invejado e odiado. Veja o que diz o versículo 3, diz assim: então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, queria dar uma honra ainda maior. Aí o versículo 4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino. Para quê? Para poderem acusar Daniel. Vamos vasculhar, vamos investigar a vida dele, vamos mandar a Polícia Federal da época investigar a vida dele, não é assim? Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Olha que coisa belíssima, extraordinária, maravilhosa. Daniel era um homem íntegro. E isso me faz lembrar 2 versículos que estão lá no livro de Ezequiel, onde o próprio Deus testifica acerca de Daniel. Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e versículo de número 20. Vejam o que Deus diz. É Deus que está dando o testemunho. Diz assim: ainda que estivessem no meio dela quem? Jerusalém, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Veja, dentre tantos nomes para serem mencionados aqui como exemplos de integridade, Deus menciona o nome de Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrarão apenas a sua alma, diz o Senhor. Versículo 20, diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela aqui em Jerusalém, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então veja que a integridade de Daniel ela é notória, perceptível, tanto pelo céu como pela terra. Porque imagina aí 122 homens procurando uma falha, procurando um defeito, procurando um motivo para acusar e denunciar, mas não acharam. O versículo de número 5 diz assim: então esses homens disseram, olha a conclusão, depois de toda a investigação minuciosa e detalhada, olha
Olha a declaração, a conclusão que eles chegaram. Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Glória a Deus. Não acha não, nem procure que você não vai achar. Se não achou nas leis humanas, se não achou uma falha, um defeito nas leis terrenas, não vai achar não na lei não, porque ele é íntegro. Foi Deus que disse que ele era um homem justo. Mas começaram, né, a observar a vida de Daniel. O versículo 6 diz assim: então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Era uma saudação comum na época, né? Que o rei vive eternamente. Versículo 7 diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. O que era isso, professor? Uma cilada, uma emboscada, uma armadilha, uma trama, uma denúncia, uma acusação. Era isso. Vasculharam a vida de Daniel, não acharam falha, defeito, perceberam que ele orava ao seu Deus. Vamos fazer com que o rei assine um decreto. E o rei, sem saber que aquilo era uma forma de denunciar Daniel, uma trama, algo planejado de forma maliciosa, o rei vai assinar esse decreto. Por quê? Quem era o rei Dario? Ele agora estava ocupando o cargo de homem mais importante do mundo, no sentido político, administrativo. Era o grande dominador do Império Medo-Persa, não é? Então ele achou que aquilo era bom para ele, porque o seu nome, não é, seria honrado diante de todos. E aí ele vai assinar o decreto sem saber que era uma forma de denunciar o profeta Daniel diante do rei. Aí o versículo de número 8 e 9 diz assim: portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Ele sabia? Não. Mas assinou o decreto, assinou o interdito. Como que diz assim? Está todo mundo proibido de fazer qualquer petição. Ninguém pode se curvar, se prostrar, adorar, rezar, pedir nada a outro Deus ou a outro homem, senão a mim. Eu sou, como que diz assim, eu sou a autoridade maior, tudo tem que ser pedido a mim. E é interessante, não é, a conclusão que Daniel chega. Daniel poderia dizer assim: olha Deus, eu vou passar 30 dias aqui orando só em pensamentos. Eu vou passar 30 dias orando aqui só na mente, eu não vou me curvar, Senhor. Tu sabe, tem um decreto assinado. Mas, mesmo sabendo que o decreto estava assinado, Daniel continuou a sua vida de oração. Como quem diz assim: eu morro, mas não deixo de orar. Se tiver de ser lançado na cova dos leões, eu serei, mas eu não posso deixar de orar. Veja o que diz o versículo 10, que é um dos textos mais belos do livro de Daniel. Tem dois textos que todos nós admiramos, que é Daniel capítulo 1, versículo 8, quando Daniel intentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e Daniel 6 e 10, olha o que diz. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. Por quê, professor? Eu vou explicar. Por que é que as janelas estavam abertas, voltadas para Jerusalém? É que o corpo de Daniel estava na Babilônia, que agora era dominado pelos persas, mas o coração de Daniel estava em Jerusalém. Então, ele estava fisicamente lá no Império Persa agora, mas o seu coração estava em Jerusalém. Você sabe disso? Que o judeu, ele é patriota, ele ama a sua pátria, ele ama a sua terra. Você lembra, não é, de Neemias? Quando soube que os muros de Jerusalém estavam fendidos, as portas queimadas a fogo, ele foi orar, chorar, jejuar. Você sabe disso. Então,
O coração de Daniel estava em Jerusalém. O anelo, o desejo dele de ver aquela cidade sendo restaurada. Então ele continuou orando e as janelas, ele nem fechou a janela. Não tenho medo de orar não, não tenho medo de falar com Deus não. Eu vou deixar a janela aberta. Não poderia fechar? Poderia, mas não, eu vou deixar a janela aberta. Volta ao texto, por favor, para eu concluir a leitura. Aí diz assim, 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Queira Deus que nós sejamos crentes de oração como Daniel. Que não venhamos abrir mão do momento da oração, do momento de estar a sós com Deus. Você sabe disso, que durante o dia nós fazemos muitas coisas importantes. Você sabe. Precisamos dormir para repousar, repor as energias. Precisamos trabalhar para manter a nossa família. Precisamos dedicar um tempo também para as atividades corriqueiras, como estudo, pesquisa. Mas nós precisamos, acima de tudo, ter o nosso momento a sós, o nosso momento devocional, o momento da oração, o momento da leitura das Escrituras. Nós não podemos abrir mão disso. Precisamos, como Daniel, viver uma vida de oração e também de leitura da Bíblia, porque no capítulo de número 9, nós vamos perceber que ele estava lendo a profecia de Jeremias e chegou à conclusão que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Então Daniel era um homem de oração e Daniel era um homem que amava as Sagradas Escrituras. Que Deus nos ajude para que nós não venhamos sacrificar esse momento de oração, do diálogo, da comunhão, da intimidade com Deus. Se nós continuarmos lendo, a partir do versículo de número 11, nós vamos perceber que os inimigos perceberam Daniel orando, foram até o rei, trouxeram à memória do rei o decreto que estava escrito, a sentença que estava escrita, lembraram ao rei que a lei dos medos e dos persas era irrevogável e agora era tarde demais, porque o rei descobriu que aquilo era uma forma, uma trama para denunciar Daniel, para que Daniel fosse morto, para que Daniel não ocupasse um cargo mais elevado do que eles. Mas agora o rei, mesmo triste, porque o rei não queria fazer isso com Daniel, ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos perceber que Daniel é lançado na cova dos leões. Ainda colocaram uma pedra na boca da cova e ainda selaram a pedra com o anel do dedo e dos seus grandes, para que ninguém violasse, para que Daniel não fugisse e para que a lei não fosse revogada. Humanamente falando, era uma causa perdida ou impossível. Não tinha como escapar porque os leões estavam famintos. Mas o que acontece? O rei diz a Daniel que o Deus dele iria livrá-lo. Que coisa interessante. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o rei vai dizer isso a Daniel. Versículo 16. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha que coisa interessante. O rei sabia que Deus iria livrá-lo. Ele não disse, o Deus pode te livrar. Ele disse, ele vai te livrar. E Daniel é lançado. E aí o que acontece? O rei passou a noite com insônia. Naquela noite não dormiu, não quis dança, não quis festa. E pela manhã, ele vai lá na cova dos leões para saber o que tinha acontecido com Daniel. Versículo 18, veja o que diz. O versículo 18 diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Estava compadecido de Daniel. Versículo 19 diz assim: pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao aproximar-se da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Glória a Deus. Agora a fé do rei vacilou. Aquele rei que tinha dito assim, Deus vai te livrar,
O Deus a quem tu constantemente serve, ele te livrará. A fé vacilou, a fé oscilou, porque a fé é algo que oscila. Aí o rei perguntou assim: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Glória a Deus! E ecoou uma voz lá da cova. Glória a Deus! Veja o que diz o versículo 21. Ouviu-se uma voz lá da cova, e não era a voz de um anjo, era a voz do profeta Daniel. Daniel respondeu que o rei vive eternamente. Como assim, professor? E o rei vai viver eternamente? Não, isso era uma expressão comum que era usada ao rei na época. Aí ele diz: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Glória a Deus, né? Aleluia. Deus ainda continua livrando os seus servos. Deus ainda continua guardando o seu povo. Você sabe disso, né? Quantos testemunhos nós temos ouvido? Quantas vezes Deus fecha a cova? Glória a Deus. Quantas vezes Deus dá livramento? Deus manda anjos, os anjos são mensageiros. Uma das disciplinas que eu mais amo chama-se a angelologia, a doutrina dos anjos. Nós estudamos nessa disciplina sobre a origem dos anjos, sobre a natureza dos anjos, o caráter dos anjos, a classificação dos anjos, as obras dos anjos, e também estudamos sobre o destino dos seres angelicais. E quando nós estudamos sobre as obras dos anjos, nós dizemos sempre, né, que os anjos são enviados para trazer anúncio, mensagem, são enviados para dar livramentos, para suprir necessidades, para executar juízo. Os anjos de Deus estão constantemente subindo e descendo. Lembra de Gênesis 28? Quando Jacó estava fugindo da presença de Esaú, seu irmão, que ele teve um sonho, glória a Deus, e no seu sonho ele viu uma escada que ia até o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo. Glória a Deus. João capítulo 1, a partir do versículo 35, Filipe vai chamar Natanael, e quando Natanael vem se aproximando, Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael pergunta: de onde me conheces tu? Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Aí ele creu em Cristo, ele chamou Jesus de Cristo, do Messias, não é assim? Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus disse: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? De agora em diante tu verás o céu aberto e o Filho do Homem, né? Os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, os anjos estão constantemente, né? Estão subindo e descendo, e muitos livramentos Deus tem dado aos seus servos. Eu tenho certeza que eu estou sendo, né, visto e ouvido por muitos servos de Deus que estão balançando a cabeça e diz assim: é verdade, né? Às vezes, olha, eu vou dizer algo, tá? Às vezes chega alguém com aparência humana que ajuda, que socorre, e na verdade às vezes é um ser angelical. Você sabia disso? Glória a Deus, é verdade. Às vezes um ser angelical, no livro Os Anjos, Sua Natureza e Ofício, do pastor Severino Pedro da Silva, que já dorme, já está com o Senhor. O pastor Severino Pedro da Silva conta uma experiência bem interessante, que ele estava no supermercado e uma criança deixou cair uma garrafa de refrigerante, e o gargalo da garrafa atingiu os pés da sua esposa, e ele parou as compras e foi às pressas para o carro socorrer a sua esposa, estava sangrando muito. E um médico se prontificou para ir com eles, entrou no carro. E o pastor Severino Pedro da Silva disse que ele percebeu que no percurso os semáforos iam ficando verdes, e o trânsito ia abrindo, fluindo. E ao chegar ali naquele pronto-socorro, ele foi dar entrada, né, para sua esposa ser socorrida. Depois ele volta, glória a Deus, para a portaria, para a recepção, para agradecer aquele médico tão gentil que veio com eles. Glória a Deus. E todos disseram: não chegou médico nenhum com o senhor veio só com a sua esposa.
E ele entendeu que foi um anjo que Deus mandou. Então Deus continua enviando. Agora, quando Deus não quer livrar, professor, e aquele caso de crente que morre e é atropelado? Bem, quando Deus não dá livramento, ele dá graça para o crente suportar, não é? Às vezes Deus permite que o crente sofra acidente, desastre, não é assim? Às vezes Deus permite, mas quando Deus permite, ele dá a graça para o crente, para que o crente possa suportar. Mas eu quero adiantar alguns versículos para não deixar de ler e de explicar essa declaração do rei Dario. Os versículos 25 a 27, depois desse grande livramento, nós vamos perceber que o rei Dario faz algumas declarações acerca do Deus de Daniel. Deixa eu ler o versículo 25 até o versículo 27, para que nós possamos ler essa declaração do rei. Ele diz assim: então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Ou seja, todo mundo da época ouviu, tomou conhecimento das palavras do rei Dario. Olha, chegou uma notícia, chegou um mensageiro, chegou uma carta. E o que é que diz essa carta? Qual é a notícia que o rei Dario está mandando para todos os súditos do grande império do Medo-Persa? Aí a carta diz assim: que a paz lhe seja multiplicada. No versículo 26 diz assim, a continuação dessa carta: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. E por que, ó rei, todos têm que temer e tremer diante do Deus de Daniel? Ele explica, ele diz, porque ele é o Deus vivo. Glória a Deus. Você pode repetir essa frase aí? Você pode dizer isso? Que Deus é vivo? Pois é, Deus é vivo. O nosso Deus não é um objeto, um ídolo feito de madeira, de prata, de ouro, de gesso. Não, o nosso Deus é vivo. Aí ele diz, e que permanece para sempre. Ou seja, ele não tem fim, ele é eterno. Ele diz, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Veja que declaração tremenda do rei Dario. Ele faz uma declaração, permita-me dizer isso, parece até que é estudante de teologia, parece até que é um teólogo, porque ele chega a conclusões, ele chega a declarações que até mesmo muitos servos de Deus não compreendiam naquela época. Porque hoje, já que nós temos a Bíblia completa, os 66 livros, é até fácil chegarmos a essa conclusão. Se essa declaração fosse feita por um crente da Nova Aliança, do Novo Testamento, que tem os 27 livros, era coisa até compreensível. Mas essa declaração está sendo feita por alguém que não é necessariamente hebreu, israelita, mas que teve uma experiência com o Deus dos hebreus. Deixa eu ler mais uma vez esse versículo 26. Ele diz, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. E por quê? Primeiro ele diz, ele é o Deus vivo. Segundo, ele diz que permanece para sempre. Terceiro, ele diz que o seu reino nunca será destruído. Em quarto, ele diz que o seu domínio não terá fim. Para concluir, versículos 27 e 28. Aí ele traz um resumo do que é que Deus faz. E o que é, ó rei, que ele faz? Ele diz, ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele deixa bem claro, viu? Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Glória a Deus. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. É o Deus que é vivo, é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o Deus que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Talvez você esteja como Daniel, não no sentido literal, dentro de uma cova de leões. Não, claro que não. Mas talvez você esteja numa situação aflitiva. Talvez você não veja saída, talvez você não veja escape, talvez você não veja solução. Talvez você não saiba como sair dessa cova entre aspas. Talvez você esteja num lamaçal, talvez você esteja no calabouço como Jeremias,
Talvez você esteja enfrentando perigos de morte, você não vê saída. Eu quero te dizer duas coisas aqui, com muita convicção. Primeiro, é que o Deus de Daniel é o teu Deus. E que os seres angelicais estão a serviço de Deus. Então creia, confie no Deus de Daniel, no teu Deus, que Ele é poderoso para te tirar daí e fazer o que lhe apraz.